pergunta quem é ela, mas não é ela. É ela. O que é ela? Então, ela é a abreviação de esclerose lateral amiotrófica. É uma doença do neurônio motor. Então vamos começar do começo. Para quem está assistindo e não sabe, Felipe é meu sobrinho e Andréia é a sobrinha através do sobrinho. E o Felipe foi um motoqueiro. Eu vou ver se eu consigo colocar imagens para vocês aí. Fez a Serra da Canastra, não foi? Fiz a Serra da Canastra, fui pro sul, fiz muito enduro. Isso. Você andava do quê? Qual que era a moto de velocidade? Eu tinha uma Bridgestone 650 de asfalto e tinha moto de trilha. Uhul! Pra quem assiste os nossos vídeos, eu tenho também filminho aí com zoom numa XRE 300. E é da família esse negócio de motocagem aí. Mas aí, Felipe, em algum momento, lá para 2017, você começou uma dor no ombro, no braço, né? Isso, na verdade, eu estava inclusive abrindo uma trilha para andar de moto. E você tinha um clube, né? O clube ainda tem? Ainda tem. Qual que é o nome? Que eu vou botar o arroba deles aqui embaixo. Alto Giro. Uhul! Alto Giro. E o pessoal ainda tá se reunindo, ainda anda, show. E o pessoal do Sul, também tinha um grupo lá que te recebeu e deu uma volta com você. Sim, lá é o pessoal do asfalto, né? Chama... sim, mas qual é o grupo? Lá é KM Milhas. Ótimo, eles têm também um arroba. Eu também vou colocar o arroba aqui pro pessoal ver esse nosso vídeo aqui. Vou linkar todo mundo pro pessoal conhecer. Mas e aí, você tava abrindo uma trilha. Eu tava abrindo a trilha e machuquei o ombro. Você caiu? Não, eu Só tava foi uma com o torção. facão abrindo. Literalmente abrindo trilha. Literalmente, uma trilha nova. Aham. Aí eu machuquei o ombro. A princípio eu achei que era uma distensão, uma coisa assim. Você procurou o médico no momento? Aí não. Não. Eu fui na base do Flex uns dias. Aí meu ombro começou a ficar rígido. Uhum. Isso foi rapidinho? Por coisa de um mês, mais ou menos. Rápido, né? Aí meu ombro encolheu, ficou encolhido, muita dor. Aí eu fui no médico. Um ortopedista normal. Aí ele fez o exame, aí constatou que era capsulite adesiva. Pode ajudar a Andréia. Ombro congelado, que o pessoal fala. Nunca ouvi falar disso. Capsulite. Eu também nunca tinha visto. Aí eu fiz... Escreve aí embaixo nos comentários. Se vocês já ouviram falar nisso, capsulite, se tem algum médico assistindo a gente, põe aí o que é isso. Aí eu fiz o tratamento com fisioterapeuta, só que assim, o ombro voltou para o lugar, mas eu continuei com muita dor e comecei a ter muita fasciculação, que é espasmo no braço. Dava o quê? Dava um... Quando pula o olho, assim, sabe? Ah, É a mesma sei. coisa. Entendi. Aí fica tremendo o músculo. Mas você estava trabalhando normal, andando de moto normal? Normal. Movimento, tudo normal nesse momento. Era 2017. Isso. Aí foi aumentando, né, essa fasciculação e eu comecei a perder a força no braço. Eu me lembro que a primeira notícia que chegou para mim, para o pessoal que está assistindo, nessa ocasião eu morava em Timor-Leste. Primeira notícia é que você estava perdendo força no braço, você não conseguia mais levantar peso. Isso. E que daí você intensificou a fisioterapia. Exato. E fui passando em vários médicos. E né? os diagnósticos continuam o mesmo? Sempre falando que era do ombro. Um dos médicos solicitou um exame da cervical, porque ele achou que
hérnia, alguma coisa assim, tava comprimindo o nervo e eu ia precisar de uma cirurgia. Mas isso já 2019. Esse foi finalzinho de 2018. Já Final de 2018. quase 2 anos depois. É isso que eu ia falar. Quase Depois 2 de anos. passar em vários médicos. Nessa altura do campeonato, você já estava perdendo movimento ou ainda não? Não, Tava só enfraquecido, só. Só o peso. o braço esquerdo já estava fraco, mas eu ainda movimentava. Aí esse ortopedista pediu para me procurar um neurocirurgião Neurocirurgião. para fazer a cirurgia do cervical. Porque no exame deu algumas hérnias, bico de papagaio, essas coisas. Eita, nós negócio de bico de papagaio, doença de pobre. Dor nas Mas cadeiras, ele bico de falou- papagaio. o médico falou que todo mundo tem. Aham. Aí, nesse neurocirurgião, a hora que ele viu o exame, ele falou assim para mim, se o seu caso for cirúrgico, eu rasgo o meu diploma. Olha, esse médico aqui em Campos ou em... Pinda. Não, lá em Pinda. Ele falou, não, o seu caso é outro. Aí ele fez o exame clínico e falou, você está com o reflexo muito aumentado. Eu vou pedir um exame específico e depois você vai procurar um outro médico clínico para poder confirmar o diagnóstico. Essa altura, você estava trabalhando normal? Eu estava. O movimento já estava, não estava, você estava dirigindo, Tava. mas não estava tão com reflexo, nem muito movimento no braço ainda. Não, ele tava movimentando normal. Normal. Ele perdeu a força, mas ele insistiu, ele continuou Mas trabalhando. nesse momento, essa questão da doença já estava enchendo assim, já estava Eu já sendo o tava núcleo da casa. pesquisando, né? Foi a primeira vez que a gente teve contato com o nome da doença. Sim, mas até então não. Não. Mas o que eu digo assim, nesses 2 anos, essa questão do seu braço, do seu ombro, tomou a atenção da casa. Atenção, recursos. Você já não estava mais andando de moto nesse momento? Ainda estava? Tava. Ô, moleque! Ele foi andar de moto até depois que descobriu a doença. Aham. Quando eu fui pro sul, que eu fiz 6.000 quilômetros, eu fui praticamente com um braço só. Ele já Não, tava- mas peraí, vamos... deixa essa parte pra depois. Que eu acho que a gente tem umas imagens aí, eu vou colocar. Mas enfim, fez esse exame e o médico já te falou que ele queria confirmar, ou ele disse, estou com umas suspeitas. Ele falou que é uma suspeita, que ele tinha praticamente certeza, mas como não era especialidade, ele não queria Alertar, fechar o diagnóstico. mas ele já falou Mas em ele ela. já falou em ela. A gente tem aquele Stephen Hawking que Que é o tem a filme doença lá da A Teoria de Tudo, né? e que tem. A gente tá com um assessor aqui para assuntos o aleatórios. de assunto. É o filme da Teoria de Tudo. Eu também vou deixar na inscrição para quem quiser assistir o filme e dar uma olhada no que é também. É muito sensacional aquele filme. Eu acho que aquele filme eles conseguiram dar uma boa sintetizada. E é o que a gente está vivendo com vocês agora, né? Mas enfim, quando você recebeu o diagnóstico, deixou todo mundo de boca aberta, porque a gente sempre se assusta com o desconhecido, né? Quando você não sabe, né? Eu vejo muita gente também tem a mesma reação quando recebe um câncer na família, porque nunca conheceu. Então o desconhecido assusta. Naquele momento todo mundo, né? E aí, como é que foi? Difícil. Foi difícil. Foi difícil. Porque é um choque, né? Mas naquele momento você falou assim, esse médico aí não tá com nada, vou fazer o exame, ou como é que foi? Não, eu assim, porque eu já vinha pesquisando bastante, né? Doença do neurônio, neuropatia, né? Então eu já estava meio a par, né? Então, apesar de não querer aceitar, Você já tinha batido o olho nela. eu já tinha uma ideia do que estava me esperando. Gente, toda vez que a gente falar ela, não confunde com a André, que a André é uma sou eu. benção. Ela não é uma benção, mas a André é uma benção. Mas assim, Felipe, aí fez o exame. Aí fiz o exame, levei pro neuro, né? O neurocirurgião. Aí ele falou, ó, Felipe, eu só não vou carimbar o diagnóstico porque não é minha especialidade. Mas é ela. Aí eu fui em outro médico
né? Aí ele confirmou, né? Não, realmente é. Aí não tem o que fazer. Aí eu... Bom, vamos parar nesse momento, congelar esse momento aí. Você estava lá no médico, você e a Andréia. É isso? Foram vocês dois. Murilinho ficou. Depois eu vou botar a fotografia do Murilo, ele que o Murilo foi também. é Felipe pequenininho, aquela, vou falar, pequenininho, tinha aquela bundinha, parecia um patinho andando assim. Troquei muita fralda desse menino. E só não vou servir um café agora porque ele tem uns procedimentos diferentes para comer. Então a gente decidiu que eles iam visitar a nossa casa nesse momento sem comer. Depois que a gente terminar a filmagem, aí a gente vai comer alguma coisa. Mas vamos lá. Você estava com o Murilo, Andréia, recebeu o diagnóstico, fechou, saiu da sala do médico. E aí? O primeiro luto, né, foi em Pinda, né? Que aí o médico de Pinda, ele deu a suspeita, né? Eu fiquei brava com o médico. Ele não, como ele já estava pesquisando, ele não falou nada pra mim. Isso é braba, né, mulher? E eu imagina que esse médico tá doido falar um negócio desse, uma doença, uma sentença dessa, falar sem certeza. Fiquei brava, porque quando ele foi no médico em Pinda, foi bem no comecinho da pandemia. Então não podia entrar todo mundo na clínica. Eu e o Murilo ficamos no carro. Nós ficamos no carro, na Então porta você não da ouviu, clínica. né? Não podia entrar mais de um na sala. Tava aquele E alvoroço. você ainda ouviu isso sozinho, Felipe? Sozinho. Aí ele veio no carro destruído, né? Aí ele falou que o médico tinha suspeitado. E eu fiquei brava. Falei, imagina esse médico falar isso. Que absurdo, né? É uma sentença, dá assim sem certeza. Imagina esse médico tá louco, que absurdo. Isso aqui, eu fiquei brava. Mas então você negou. Num primeiro momento você negou. Neguei, Não é nada disso, tal. E você falou, tadinha dela, deixa ela negar. Porque eu me baseava muito assim, né? Eu sempre falei, eu quero que o Murilo tenha a genética da Dona Didi. Dona Didi, pra quem não sabe, é a minha mãe. É a avó que foi a matriarca da família. Então, nossa família, os netos todos foram sempre conduzidos por uma mulher muito firme e muito forte nas decisões, enfrentou sempre as coisas com muita força. Então você se inspirava na vovó. Então, eu falava assim, eu queria que o Murilo tivesse a genética da Dona Didi, que, né, sempre muito fortona, saudável, né? Eu olho pra vocês, eu vejo sempre todo mundo muito saudável, muito, né, disposto. E na minha família não, é todo mundo meio capenga, né? Tem muito problema de coração, tem diabetes na minha família, tem um monte de coisa. Então eu sempre falava que eu queria que o Murilo tivesse a genética da Dona Didi. Eu falei, imagina que é um negócio desse. Então, pra mim passou longe, né? Ele sempre muito saudável. Sim. Né? Forte, Isso, esportista. ele sempre foi, né? Não era esportista de academia, mas sempre no esporte, né? E o Felipe, ele sempre, ele tinha dor, tudo. Ele não era igual homem que fica gripado, aquela mole. Ele estava sempre disposto e tomava lá os Dorflex da vida, mas nunca se abatia por causa de dor. Então, por isso que eu falei, nem dei bola, né, no primeiro momento. Aí vocês voltaram pra casa e você marcou o exame pra poder fazer. Aí, não, isso eu já tava com o exame, né? Aí eu marquei um outro médico em São Paulo. Isso já foi o terceiro neuro já. Aí marquei um médico em São Paulo, que é considerado o melhor do Brasil na área, que tem mais conhecimento sobre ela. Né? Eu fui lá hoje, mais é para saber o que eu já sabia, né? Mas para confirmar, daí ela foi junto. Aí o Murilo foi também. E lá, mas o Murilo tava na sala? A gente entrou junto. É só na hora que ele foi fazer. Mas o Murilo era pequenininho, também não entendia muito, né? Não. Foi quando ele realmente confirmou que os outros médicos já tinham falado, né? Só que ele foi mais assim, direto. Você ainda estava com movimento, você ainda estava dirigindo. Dirigindo, Ele foi, o médico em São Paulo foi ele que... que foi dirigindo. Tá. Esse médico foi direto. Eu fui lá, fiz todo o exame clínico. De novo. De novo, avaliou os exames. Aí ele confirmou. E recurso, né, gente? Aí ele confirmou, realmente você tem ela e tal. E é o seguinte,
a sobrevida de quem tem essa doença é na média de 3 a 5 anos. Então ele te deu uma sentença. Sim, ele deu prazo. Prazo de validade. Né? Então ele falou assim, é na média, né? Como a sua está no começo, não tem como a gente saber como que vai evoluir. Mas na média é isso. Ele falou, sem perspectiva de tratamento, Sem não tem cura, só tem um remédio que é disponibilizado pelo governo, que ele vai te dar aí mais 3 meses de sobrevida, né? 3 meses. Que é o que tem. Tem vários estudos em andamento, mas nada que resolva. Né? Então, aproveite sua vida, faça o que você puder enquanto você ainda tem força. Andréia, ontem quando a gente conversava, você disse que o que você recebeu daquele médico foi come o que você quer, os bifes, né? Que o Felipe sempre foi muito carnívoro, né? Come quantos bifes você quiser, fica o mais próximo da família possível e aguarda, né? Bom, receber isso não é bom nem em filme, né? Nem quando a gente vê em filme, a gente vê um casal, uma família jovem que nem vocês, receber uma sentença dessa não é bom pra ninguém. E aí você ficou apática com o médico, vocês ficaram apáticos, saíram da clínica e agora eu quero saber da Andréia, porque do Felipe a gente vai falar mais um pouquinho mais pra frente. Esse sorriso entrou nesse rosto e tá aqui até hoje. Essa é a razão da gente estar gravando esse vídeo, porque em todos os lugares e todas as pessoas que a gente conhece, que conhecem o Felipe, eu acho que vem aqui tomar um café com ele para enfrentar a vida de forma melhor, né? Não é jogar confete, nem desfazer da gravidade, nem da dor, e nem minimizar, e nem nada disso. Mas é realmente aprender e tentar entender qual o segredo que ele está aplicando na própria vida para conseguir encarar essa sentença, para conseguir encarar tudo isso que está envolvendo a vida dele, da Andréia e do Murilo e toda a família, de forma que eu vou viver os melhores dias da minha vida, porque o melhor está para vir. E é isso que a gente quer trazer aqui nesse vídeo. Mas eu sei que a Andréia teve um momento muito difícil nesse momento, né, Andréia? Eu queria que agora você falasse um pouco do antes, né? De quando era o Felipe saudável, de quando era o Felipe indo lá pra Serra da Canastra, andando de moto, indo pro sul, bababá. Como que era? Como que foi até chegar aí? A gente né, a gente tinha uma vida normal, né? Ele trabalhava, ele que sempre foi o pagador de contas, eu falo, né? O provedor. E eu, né, cuidava do Murilo. Depois que eu engravidei, eu saí do trabalho para ficar em casa cuidando do Murilo. E era normal, dia a dia normal, né? Ele tinha as coisas dele, eu tinha as minhas coisas, era... Levando em consideração que quando a gente fala em ter uma vida normal, a gente já tem que pensar, né? Então você que está vendo esse vídeo, se você considera que a sua vida é normal, já para aí para pensar. Porque ninguém deveria ter uma vida normal. Todo mundo nasceu para ter uma vida extraordinária. Isso. Né? E assim, ele, né? Então ele tinha, né? Como a gente estava falando agora há pouco, ele tinha as coisas dele, né? E eu tinha as minhas coisas. A gente fazia muito tudo separado. Aí depois, quando teve o diagnóstico, foi um ponto de recomeço. Nos primeiros 15 dias que a gente recebeu o diagnóstico, eu fiquei muito mal. Não conseguia fazer nada, eu chorava o tempo inteiro, 24 horas chorando. Eu ia no banheiro, chorava, eu na frente dele chorava, não fazia nada. Nada. Foi Só um chorava. período literalmente de luto. Você chamou de luto mesmo, né? Foi um luto mesmo que a gente viveu. E aí eu tava com 15 dias. Aí ele chegou, passou por mim pra ir no banheiro, eu tava atrás do sofá. Aí eu encostei nas costas do sofá e comecei a chorar. E aí ele me pegou aqui assim no ombro e me chacoalhou assim, para de chorar. Não aguento mais ver você chorar. Se você não tiver força, não tem jeito. Para de chorar. Aí eu engoli o choro, né? E
E morrendo de vontade de chorar mais um pouco, né? Mas assustou também, porque na verdade você tava chorão? Não, ele chorou o primeiro dia do diagnóstico, que ele foi sozinho no médico. Vocês pensam nesse menino pra chorar, hein? Não era chorar machando, cabra macho esse bichinho aí. Ele foi, vida que segue, e eu fiquei lá derretendo. Escondido. Eu não vi. Mas é natural, né? Não seria natural se você dissesse assim, não, nunca chorei, tô nem aí. Claro, e a gente tá falando dessa força justamente por isso que eu falei aquela hora, não minimizando. Não significa que não tem dor, que não tem... É uma pessoa normal, mas tá lidando com isso de forma muito diferente. Por ver o jeito que ela tava, então eu evitava o máximo que eu podia desmontar na frente dela. Porque... Então eu tinha que ser forte para fortalecer. Ele que tinha que me dar força. Porque assim, ele acabou com o meu projeto de vida. Meu projeto de vida era o meu marido ser um empresário bem-sucedido de Campos do Jordão e eu ser dondoca. Aí ele me chega com aquele diagnóstico, pronto. Acabou com o meu projeto de vida. Falei pra ele, você destruiu o meu projeto de vida. Né? Aí, e era mesmo, né? O que a gente tinha era terminar a nossa casa, né? Aí a gente ele já tinha comprado um carro pra mim, a gente tinha 2 carros, então melhorar os carros, terminar a casa pra gente, né? Crescendo os negócios. Isso. E aí a hora que você recebe o diagnóstico, não vou mais poder trabalhar, vou ter que viver de aposentadoria. Tudo, né? E acabou. Aí, depois que ele me deu esse chacoalhão, eu falei, nossa, né? Na hora, o que você pensou? Na hora eu já falei, meu Deus, que horror, né? Ele ter que fazer isso comigo. Ele que tá doente. Eu não tô doente, eu tô saudável. E aí ele me deu esse chacoalhão, eu parei, pensei, falei, meu Deus, se fosse eu. Aí eu falei, se fosse eu tinha pegado meu banquinho, sentado lá na porta do cemitério, esperado a morte chegar. É mesmo? Eu tinha. Eu ia reclamar, eu ia me revoltar, com certeza. E ele, em momento nenhum, ele fez isso desde o começo. E aí, na hora que ele me chacoalhou, eu falei, credo, né? Deixa eu melhorar porque se ele que tá doente tá me consolando, não tá certo isso, né? Então, nesse dia foi o divisor de águas. Foi quando você falou assim, e como é que ficou Deus nessa situação? Assim? Teve algum momento, Felipe, que você olhou e falou assim, mas por que me escolheu? Como que sou eu? Ou esses momentos ainda acontecem? Porque a gente... Não, isso aí, assim, no começo eu não questionei Deus. Não? Não, no começo não. No começo eu demorei para... Porque eu acho que demorou também para ver o que seria a doença. Como é que seria? Aí eu comecei a focar mais em pesquisar a doença, o que eu poderia fazer, o tratamento, o que eu podia fazer enquanto eu estava bem, né? Aí foi quando eu falei para ela, agora eu vou ter que fazer tudo que eu tenho vontade de fazer de um dia para o outro. E como é que você ficou nisso, André? Apavorada. Falei, pronto. Aí foi quando eu falei para ela que eu ia para Canastra de novo, com a moto grande, e depois eu ia para o sul. Aí para Canastra eu fui com meu pai, meus 2 amigos, acampamos lá, caí. Mas você não estava dando conta do braço? O braço já estava mole já. E ele foi com aquela motona pesada. Eu fui com a moto pesada e fui daí cair lá, estraguei tudo a moto. Seu pai ficou desesperado. Falei, mas tudo é perto, né? Aí ficamos lá 4 dias na canastra, acampado e viemos embora. Mas o meu sonho era ir pro sul de moto, conhecer o Rio do Aço, né? Corvo Branco. Aí eu contei a minha história para alguns amigos, aí eles falaram, não, Felipe, eu vou com você. E aí eu fui ficando na casa de pessoas que eu não conhecia. Olha que experiência. Na casa, não, você vai ficar aqui, eu vou te ajudar. Eu falei que absurdo. Você vai dormir na casa dos outros que você nem conhece. E ele chegou contando, a esposa do Fred recebeu ele, lavou roupa dele, Olha. fez doce.
ou se a esposa do Ed, né? O Ed até faleceu já. Todo mundo abriu a porta e recebeu ele. Eu falei, Tem um gente, que versículo- absurdo. Só acordar, foi uma atenção, porque estava tendo muita chuva no sul. Ah, é mesmo. E eles não queriam ir. Um dos Não. organizadores do passeio me ligou. Andréia, tenta segurar o Felipe, vamos mais pra frente, porque tá perigoso, a chuva, Paraná, não sei o quê. Eu pesquisei lá no INPE, né, sei lá onde, que vai ter tempestade, Chuvarada. não sei o quê, tá muito perigoso, e a condição dele, né, porque o braço dele, ele só fechava a mão, mas não tinha força. E você tava dirigindo a moto. Aí eu falei, olha, eu posso falar com ele, mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai passar por cima de mim com moto e tudo. Ainda vai chegar lá no portão e vai dar tchauzinho. Mas você entendia que o seu tempo tava acabando com a moto. Sim. Dia pra andar de moto. Aí foi quando ele tentou me convencer de todo jeito. Eu falei assim, cara, Ou agora, o Eba, eu não sou de açúcar, não tem medo de chuva, não vou derreter na chuva. Falou desse jeito mesmo. Eu mas você vou- já tava pensando no movimento do braço? Não, já, porque eu já tava ruim. Uhum. Aí eu falei assim, ó, você quer ir, você vai, você não quer, eu tô indo sozinho. Porque eu vou. Porque eu não sei se eu vou ter outra chance. Você Aprendizado número 1. Aliás, aprendizado número 1 não, aprendizado número 100 até agora. Mas o primeiro aqui que eu vou... O segundo, vai. O primeiro é nascemos para ter uma vida extraordinária. Né? Aprendizado número 2. Faz tudo que você precisa fazer que está na sua mão. Faça tudo que está na sua mão para fazer, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O Felipe tinha uma sentença, mas eu posso ter uma sentença. A minha sentença pode sair daqui, bater o motorhome ali na frente e acabou. O Felipe estava escrito no papel, né? Exatamente. Todos nós temos uma sentença, todos nós não sabemos o que é amanhã. Então, às vezes, tem muitos de nós deixando para viver o melhor da nossa vida lá depois. Né? O melhor do relacionamento, o melhor do financeiro, o melhor de tudo lá depois. Quando? Quando isso, aquilo. Só que não. Eu acho que a gente deveria viver dessa forma, né? Fazendo todas as coisas que a gente precisa fazer como se não houvesse o amanhã, como já diz o poeta. Né? Aí foi quando o Eba, eu falei isso pra ele, não, Felipe, você tá certo. Tem que ir mesmo, eu sei que tá desse jeito, tá querendo ir, eu que tô numa boa, tô querendo não ir, ou postergar isso, então vamos. Aí, E fui, aí eu ia tocando a marcha no tempo, olha, porque a mão não aguentava apertar a embreagem, cansava, né? Daqui lá no Usuácio foi 1.500 quilômetros. olha só. Aí nós fizemos em 2 dias. Você ficou aqui como, Fiquei Andréia? preocupada, porque ele ligava, chuva. Aí, e ele assim, ele não liga. Não. Às vezes, quando eu saía, eu queria que ele ligasse pra ver se eu tava viva, ele não ligava. Ele não liga pra falar, né? Tô vivo, né? E aí eu preocupada, ele não respondia, fiquei aqui com o coração na mão. Agora me conta, foi, visitou, passeou, voltou. Que, pelo que eu entendi, nunca mais foi normal, uma vida normal, né, Andréia? E ao contrário do que todo mundo imagina. Oh, meu Deus, começou isso, começou aquilo. Extraordinariamente, a vida passou de normal para extraordinária, Sim. né? Como é que foi a evolução da doença e da vida de vocês? São duas coisas paralelas que eu quero saber. Então, vou falar da evolução da doença. Tá bom. Ela foi gradual, aos poucos, né? Primeiro foi o braço esquerdo e foi até ele parar completamente. Aí depois Isso o aqui, né? esquerdo. Aí depois eu comecei a sentir um pouco a perna, comecei a perder um pouco de equilíbrio. E o impacto no esquerdo, porque você era canhoto. É. Eu não sou canhoto. Aí eu não conseguia mais escrever, né? Aí eu comecei a cair. Eu perdi o equilíbrio fácil, comecei a cair. Aí só depois, o braço direito faz pouco tempo que eu perdi.
Aí veio a disfagia, né? Disfagia? Que é a dificuldade de engolir, Aham. né? A língua começa a ficar rígida, a voz muda. Muda. Você perdeu bastante peso, porque o Felipe sempre foi cheinho, né? Não cheinho, você sempre foi fortinho, né? Aí você não consegue comer muito porque cansa, o pescoço fraco, né? Mas A gente até sugeriu de dar uma volta de 300 com a gente na garupa, mas ele falou que com o capacete achava que não era muito adequado agora. Então, assim, até quando eu vendia moto, foi quando eu falei, agora Acabou a moto. acabou a moto, não dá mais. Dolorido, né? Foi dolorido, mas assim, eu fui lá, foi umas 10 horas da manhã, eu tava com a moto aqui, eu falei, não estou aguentando mais andar de moto. E foi uma coisa que eu sempre gostei, desde criança, e ela sempre detestou. Detestei, amor. Mas é o meu hobby. Sim. Aí deu umas 10 horas da manhã, eu tava com pouco serviço, tava de saco cheio. Eu falei pra ela, vou sair, vou dar uma volta. Você ainda estava dirigindo a moto? Mas eu tava ruim, eu já não conseguia mais levantar ela dependendo do lugar. Praticamente a mão esquerda não fazia mais nada. Aí eu vou sair, vou dar uma volta. Aí desci, vou fazer a volta e a pôr de guarda. Desci a Vou só serra. cortar um minutinho. Quando ele falava que ia dar uma volta, assim... Você já sabia que ele ia lá no Rio de Janeiro. Não, ele ia até São Bento e voltava. Aí ele trazia sempre um como é que chama? Suco de milho pra mim, toda vez. Então tá bom, tô tranquila, foi em São Bento. Aí eu desci até o pôr de guarda, eu falei, eu vou ter cunha. Cunha? Aí eu fui por dentro, peguei a adulta, né? Eu falei, não vou entrar em Cunha, não. Eu vou entrar em Silvestre e vou fazer a estrada do Tropeiro. Ao contrário, porque eu já conhecia de Silvestre até Cunha. É assim, agora eu falta para conhecer até Bananal. Então eu vou fazer a estrada do Tropeiro até Bananal. Aí eu volto para Dutra e venho embora. Aí peguei, entrei em Silveira, peguei aquela estradinha do Tropeiro, estrada linda, e fui indo. Cheguei em Bananal, já estava na hora do almoço. Aí eu parei na quitanda, comprei uma 3 bananas, uma maçã, comi. Eu falei assim, eu olhei pro relógio, nossa, tá cedo ainda. Eu vou descer a serra e vou fazer o túnel que chora até Angra dos Reis. E desci até Angra. Aí chegou em Angra, começou a chover. Aí voltei para Paraty. Meu Deus. E subi a Serra até Cunha. Eu cheguei aqui em Campos, era umas 6 horas da noite. Olha. Eu rodei sem parar, 700 quilômetros. Aí aquele dia eu falei para ela, agora chegou a hora de parar. Porque agora não aguenta mais. Foi decisão dolorida, né? Assim, hoje foi a despedida. Aí passou uma semana e vendi a moto. Foi. E eu assustei porque eu achei que ia ser um processo muito difícil para desprender, né, para vender a moto. Achei que a moto ia ficar parada ali, juntando pó um tempão. Uma semana. Você foi aprendendo com o Felipe, André? Fui. Aprendendo a tomar decisões e... Porque assim, Aí tinha outra moto. Mas pode contar dessa moto? Pode? Teve a moto do quase divórcio. Antes dele ficar doente, ele andava de trilha, fazia trilha e tinha a moto de trilha. Aí ele comprou a Vestron e ficou sem a moto de trilha. Aí um dia eu desci na feira, todo sábado eu vou na feira, você desci na feira e ele levantou e foi fazer as coisas dele. Eu cheguei, tem um portão atrás de casa, assim, um portãozinho que a gente guarda tranqueira.
Aí tinha uma lona tampando o portão. Escuta. Aí eu olhei aquela lona pra sair, né? Olhei aquela e falei, uai, que é aquilo ali, né? Já achei isso, mas fui. Que eu voltei, a lona tinha caído. Aí tava aquele guidão pra fora. Eu lembro até hoje aquela parte, como é que chama aquela tampa da roda assim, sei lá. Paralama. Isso, paralama pra fora, assim, amarelo. Eu não esqueço aquela imagem que eu olhei e falei, Felipe. Que eu sempre detestei moto por culpa dele. Porque eu ficava muito sozinha por causa dos eventos dele. Ele saindo né? muito, você ficando. Isso. E aí eu olhei e falei, Felipe. E aí ele tava lá fora, me lavando peça, não sei o que, mexendo pra lá e pra cá e tal. E ele sempre foi muito dominante, assim, né? E ele fala. Bravo e dominador. Sempre foi assim. Aí o Felipe, que é isso? Essa moto aqui. Eu comprei. Falei, como assim você comprou outra moto? Então, até aquele momento também as decisões não eram em comum. Não, nunca Era foi. você decidindo a sua vida e você dentro do casamento. Não era uma unidade. Era você dentro de um casamento. Isso. E a Andréia era o casamento. Aí ele falou assim pra mim, o que tem? Quando ele falou o que tem, eu tava com um projeto na cabeça de mexer na casa, de fazer tudo. E a moto entrou como um impedimento, porque a moto de trilha precisa de reparo, precisa de peça, precisa de e outra. É desmontada. E outra, a unidade do casamento se define que o casal faça as coisas juntos. Né? Não, decidam e a moto juntos. era só pra ele, né? E aí eu falei, eu não acredito que você fez isso, não falou comigo, pelo amor de Deus, né? E fiquei muito brava, xinguei um pouco, não posso falar, né? Aí, catei o Murilo, entrei no carro, falei, se você quiser, eu e o Murilo aqui dentro de casa, essa moto tem que sair. Eu nunca tinha feito isso. Eu sempre fui, né, tá bom, passiva. Tá bom, Aí dessa vez eu falei, ou você dá fim nessa moto, ou você não vai mais ver a gente. Catei o Murilo e saí. E aí, filho? Aí saí, né? Vai aí ficar lá pra fora, então a moto fica. Quase que ele passou o cadeado no portão pra não entrar. Aí voltamos à tarde, a moto não estava. Aí eu falei, o que você fez com a moto? Deixei lá no fulano lá pra vender. Como eu não queria saber do assunto, não perguntei nunca mais. Ele, que viu também que eu não tava perguntando, nunca mais falou do assunto. E aí também não havia unidade nas finanças. Não, porque você também não sabia o que não, tinha e o que não tinha. não. Então, assim, pra gente poder trazer isso pra cá, nesse momento, vocês ainda estavam totalmente desconectados, né? Tá, aí passou um ano. Passou um ano. Quase 2 anos. A cara dele vai Foi mais de ano. Aí ele vendeu a Vestron, tudo. Aí aconteceu alguma coisa, não lembro o que aconteceu. Porque a gente tinha que tomar uma decisão, alguma coisa, não lembro. E ele falou que precisava conversar comigo. Aí a gente sentou lá fora. Eu queria comprar uma bota na loja da Evelyn. E a bota era caro. E aí eu falei, queria comprar uma bota tal, não sei o que, não sei o que. E aí ele falou que não ia dar, não sei o que, porque o cartão, não sei o que, não sei o que. Daí eu fiquei triste, mas falei, bom. Não pode. Não pode. E aí ele viu que eu fiquei meio triste, aí sentamos lá fora pra conversar, daí ele falou da moto. Ele, olha, Você tava procurando um caminho pra poder falar? Ou foi aquele dia que tomou a decisão? Não, eu tava procurando um jeito de falar. Não, eu acho que ele tinha esperança ainda de usar a moto e deixou ela lá guardada, porque ela tava desmontada. Eu comprei ela desmontada inteira. Mas se você já tava bem doente, você achou o quê? Vou melhorar e vou andar na moto. Eu falei assim, não, era uma moto de trilha que eu queria quando era jovem. Então era uma moto velha. Entendi. Sabe, era uma moto pra ter na garagem, né? E eu comprei ela inteirinha desmontada para restaurar aos poucos. Né? E nisso eu Tirou de lá? Quase 2 anos ela guardando na caixa. Aí foi quando eu falei com ela. E aí, qual foi a sua reação? Nossa, na hora eu me senti traída, né? Porque eu falei, gente... Porque assim, até no grupo de moto lá, né? As esposas dos motoqueiros, a gente fala que é a concorrente, né? Que é a outra.
E tem, né, a despesa da outra e a despesa da esposa. Porque a moto é como se fosse outra Sim, mulher, claro, né? claro. E naquela hora eu falei, meu Deus, nossa, não acredito. Eu me senti mal, nossa. Aí ele me indenizou. Porque ele falou, Te não, deu a eu vou moto. vou vender a moto e vou dar o dinheiro pra você. Uhum. Então você vai dar centavo por centavo aqui na minha mão. E aí saí, fui lá, comprei a bota. E aí ele vendeu a moto. Aí eu terminei de restaurar a moto. Aí eu me envolvi na Aí eu restauração queria da andar, moto. mas não consegui. Aí eu só ligava ela só pra vir. Ouviu o barulho? É. Andréia, tirando assim um aprendizado dessa história e também baseado no que a gente já conversou antes de estar gravando, você percebeu que a doença, que ela trouxe ele de volta para você. Que é o terceiro aprendizado que eu fiquei muito impactada ontem quando você falou e quando você também concordou que de certa forma ela transformou a sua vida dentro. Não foi isso, Felipe? Foi. E como é que você sentiu isso, Andréia? Como é que você sentiu assim? Tirou os movimentos, mas trouxe o Felipe de volta. Sim. Né? Eu vejo, assim, que o Felipe, ele sempre foi muito fechado. Né? A gente tava falando da história do banheiro, com a porta fechada, tudo. Ele sempre foi muito fechado. Ele não se abria. Independente. E aí, eu acho que essa vulnerabilidade dele obrigou um pouco ele a se abrir. E aí, foi onde que a gente começou a partilhar tudo. Conversar. Sim. Ele não tem pra onde correr. Ele tem que escutar eu falar. Não, e também Não, tinha que falar, né? E assim, agora a gente conversa mais. Né? Acontecia uma situação. Na verdade, conversa mais não, né? Pelo que eu vi, vocês conversam muito, Sim, né? E eu vi uma história de bullying também que tá aqui no meu resuminho, que a gente tem que processar a Andréia, porque ela aplica bullying, o Luiz Henrique disse. E eu vejo que isso tem sido muito positivo para vocês. Essa questão do bom humor. Sim, a gente trata normal, né? Mas Felipe tinha esse bom humor antes? Ah, eu sempre fui carrancudo, né? Pois é. Mas assim, pra brincar com ela, eu tenho que tomar cuidado porque ela é... Braba. Eu sou meia mimizenta, ele fala. De noção mimimi. Mas isso também não tá melhorando? Sim. Isso também melhorou? Você não acha que era uma mimiseira com um carrancudo que estavam antes e hoje... Pra tirar o sarro, brincar com ela sozinha. Não, mas eu brinco mais com ele, né? Então, mas Que a gente- agora, porque eu acho que a experiência dela antes era um Felipe que brincava, mas não dava a estrutura que ela precisava. Hoje, por mais que você não tenha movimento, você dá estrutura. Conversa, tem a atenção. Então, assim, e a gente também falava de muitos casos de situações de pessoas que têm ela. Eu não sei a estatística, eu vou dar uma procurada para ver se a gente coloca aqui. Mas ela incide mais em homens ou em mulheres? Mais em homens. Mais né? em homens, né? Imagina. Isso. E a gente estava falando de alguns casos, que a gente não precisa citar, mas que as pessoas que adquirem a doença acabam sendo tratadas por cuidadores, porque os relacionamentos vão dando uma minguada. E no caso de vocês, foi absolutamente o contrário. E toda a família até percebeu isso. Né? O quanto a Andréia ficou mais bonita, né? Você mais alegre, mais reluzente, mais tranquilo, mais aberto, mais... É o que a Andréia falou. O que a vulnerabilidade te trouxe de alegria que a gente não via antes. Sim. Porque o Felipe sempre foi muito tranquilo, muito carinhoso, mas sempre muito fechado, muito eu fechadinho no canto. E hoje em dia eu vejo que a gente poder estar tendo essa conversa, né? E a Andréia desenvolveu direção, desenvolveu tantas outras habilidades, porque antes ficava na cola desse domínio e nesse comportamento também tem alguém fazendo por mim, eu tô aqui na minha. Muito fácil, não é? Mas ela foi meio que obrigada a tomar a Decisões. rédea da situação. Sim, mas na verdade eu não tomei a rédea da situação.
Na verdade, assim, é igual quando a gente sai de carro pra algum lugar que eu não conheço. Ele fala pra onde que é pra ir, eu só dirijo. Então eu vejo que você gosta desse formato familiar, que é um formato familiar abençoador, que é o provedor, o cabeça, mas o cabeça que divide, que compartilha, que divide, que decide junto. E que dê essa cobertura de segurança para a esposa. Não é assim, eu mando, você obedece, Não. eu vou, você fica. Mas é esse compartilhar. É porque era assim antes. Era assim, ele manda, não, você espera, você não vai, você faz agora, você não faz agora. Agora não, ele precisa do meu braço e eu preciso dos olhos deles. A gente tem que trabalhar junto. E uma outra coisa super bacana que você falou ontem foi a respeito de que as pessoas às vezes vêm pra falar com o Felipe. Isso eu achei muito engraçado. Que, gente, ela tira movimento, ela não tira inteligência, não tira audição. E que acontece às vezes que as pessoas falam com ele: oi, tudo bem? Vai, grita aí, né? Grita. Pensa que ele tá surdo. Eu falo devagar. E é tipo igual fala com criança, Isso, Felipe, tá tudo bem? Isso, assim mesmo. E Andréia, você falou que é uma casa normal. A vida anda normal, ele só não tem movimento. Sim, é tudo normal. E agora, assim, a gente tem o Murilo, né? Então é um andamento normal de casa. Tem que levar o Murilo na escola, a gente trabalha, porque ele continua atendendo cliente, né? A parte administrativa da empresa. Né? A gente que faz, né? Pra quem não sabe, já vamos falar, eles têm uma empresa que faz recuperação de pisos, né? Isso. Piso de madeira? Piso de madeira e piso frio também. E daí o pai do Felipe, que é o Valdir, ele que tá tocando a parte prática da coisa. Na verdade, vocês tocam juntos tudo, né? Mas, então, quem aqui na Campos do Jordão precisar de trabalho, já pode vir aí. Embora, graças a Deus, eles estão sempre muito cheios, porque são uma referência de disciplina e de bom trabalho. E, então, essa questão financeira continua sendo provido por isso. Você conseguiu alguma questão de aposentadoria? Como é que tá isso? Eu ainda tenho o auxílio doença. Mas isso daí vocês estão caminhando com essa parte também. Sim, o advogado pediu para deixar do jeito que tá. Esse ano eu vou ter que fazer a perícia de novo. Provavelmente eles vão ver como vai ficar. Eles mudam para aposentadoria. Então, você está fazendo um experimento com cannabis, né? Junto com o médico que está orientando. Você está nesse tratamento já há 2 meses. 2 meses. Tem um caso, acho que em Pinda, né? Caraguá, de uma pessoa que teve uma ótima recuperação, de outros que não tem uma grande recuperação, mas você está nesse caminho. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque entra no mérito, tem uma linha médica que não aprova, tem uma linha médica que super incentiva. Não vou entrar nesse mérito, porque nem tenho conhecimento para avaliar e não vou deixar que ninguém questione a sua decisão. Eu acho que a sua decisão, a família toda está com você e vamos em frente. Eu quero saber qual a expectativa. Expectativa para a próxima semana? Vocês têm expectativa para o próximo mês, para o próximo ano, para daqui 10 anos? Como é que fica? O que tem movido essa sua alegria de viver, que tem impactado todo mundo que está ao seu redor, e da Andréia também, de estar toda cheia de vida, correndo atrás de você, correndo atrás do Murilo. Como é que fica isso? Então, eu acho assim, eu tento não criar expectativa. O que me faz ser o que eu sou hoje é a minha família, a minha casa. Né? Eu acho que assim, meu relacionamento com Deus sempre foi meio conturbado, né? Mas assim, nos momentos que eu precisei, né? Ele me trouxe paz, né? E eu ia me trouxe para casa. E a minha família que dá tudo que eu tenho, né? Graças a Deus, André e o Murilo faz tudo por mim, meus pais. Eu tenho amigo que vê que toda hora liga, né?
Se sentir super acolhido. Sim. Então, eu vejo assim, baseado naquilo que a Andréa falou, é o versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falo isso toda hora. Relacionamento conturbado é relacionamento. Porque tem gente que não tem nenhum relacionamento com Deus. Então, quando chega na hora da tragédia, fica complicado. E tem gente que tem relacionamento com Deus e também chega na hora da tragédia e fica complicado. Eu vejo que você conseguiu extrair de Deus aquilo que a Bíblia diz que é uma paz que excede o entendimento. Porque excede o nosso entendimento a paz e alegria e o exemplo que André e Felipe têm sido para todo mundo. E essa é a grande razão da gente gravar esse vídeo, né? Que é para você que tem as doenças em casa, tanto a esclerose lateral amiotrófica, que nem eu lembro direito, o ELA, tanto você que tem, eu tô recebendo esse diagnóstico e talvez por conta da internet, cada vez mais pessoas têm tido acesso a essa doença, Sim, mas outros só com esclerose, que não é a lateral, outros com câncer, outros com tantas outras coisas. É para ser um exemplo, né? E é para ser um exemplo também da cuidadora, porque a Andréa também está sendo cuidada, ela também está se cuidando, que não é fácil. É um lado para quem recebe a doença, para quem está doente, para quem está com a dificuldade, para quem está precisando, né? O emocional para quem está precisando de receber cuidado. Mas também tem o lado do filho, que está olhando tudo isso e o que é isso para entender. E o lado do cuidador, que precisa ficar 100% do tempo à disposição de quem precisa ser cuidado. Na verdade, eu acho que o cuidador rala mais. Ah, é? É. Você acha isso? O que você acha, André? O cuidador, Ele tá falando, né? A gente tem que crer. o cuidador, ele rala mais, porque assim, ele tem que lidar no caso, ela tem que lidar com as emoções dela, tem que cuidar do Murilo, porque hoje eu acabo tendo mais atenção Do que o Murilo. que o Murilo. Então, uma atenção tanto para a família quanto os amigos das esposas ou dos maridos que cuidam. É dar uma atenção. Eu vejo que a Andréa faz pilates, a Andréa dá suas saídas aí com a família, né? Você saiu para jantar com a Beth, teve algumas coisas, quando tá meio sufocado. Porque, Faz corrida. porque como um casal normal, eu achei muito interessante que ela falou que de vez em quando ela tem vontade de pintar de verde, jogar no mato, mas alguém aconselhou para não fazer isso porque pode brotar. Então, assim, como um casal normal, às vezes a gente tem vontade mesmo de dar uma esganada no marido, botar ele no saco plástico e fechar e botar num canto, né? Mas vocês têm relacionamento normal, né? Não aconteceu nada. Sim, normal. 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 Até o namoro, normal. Oh, glórias! Olha aí, você que tá aí saudável, que não namora sua esposa, ou esposa que tá aí fazendo doce com seu marido, muita dor de cabeça, presta atenção, olha isso aí. E tá vendo essa alegria? Talvez antes não fosse Era assim. diferente. Porque... Era mais servir o marido. Sim, porque tudo muda, né? A gente até teve uma discussão sobre isso uma vez no grupo, que algumas pessoas achavam um absurdo ter relação sexual com um portador de ELA, não sei o quê. Como Eu assim, falei, gente? "Opa, Absurdo não ter. absurdo nada, ele tá ali, eu faço o que eu quero com ele." E tem outra coisa, Andréia. Antes você não tinha atenção. Porque assim, um sexo bem feito é quando você tem a atenção do marido ou da esposa durante o dia. Tem comunicação, tem acordo no financeiro, acordo nas decisões. Aí o sexo flui. Mas quando não tá rolando durante o dia, de noite é mais sexo mesmo. Eu acho que hoje, como entrou muito bom humor, quando você amaciou temperamento, como a Andréa descobriu dons e talentos que ela pôde desenvolver para poder servir a família, então eu acho que deve estar muito mais divertido e agradável. Muito mais. A gente conversa sobre, porque antes a gente só fazia, agora tem que explicar. É diferente. Que legal, tudo é Tem que diferente. adaptar. Tem que adaptar, E olha o sorrisão dele, gente. Tá bem servido, tá bem servido. Tem que adaptar, mas tudo é o relacionamento certo. Porque se você não tiver liberdade
para falar com seu marido sobre o seu corpo, você não vai conseguir. O corpo do homem é muito Nossa, fácil. ensinamento 1 milhão agora, gente. O corpo do homem é muito fácil de trabalhar. O Mas da mulher, não da mulher. não. E assim, eu tenho que fazer né? O corpo funcionar. Isso, o meu e o dele. Aham. Então a gente tem que falar Claro. sobre o assunto. Ah, que fantástico. Então a gente Adorei. fala, Gente, isso a gente não conversou ontem, não tá na Não. pauta. Adorei, vamos fechar com chave de ouro. Andréia, um conselho para as esposas ou para os maridos que têm um cônjuge, que tem o outro, né, com ela ou com uma outra doença que tá limitando. Qual que é o seu conselho? Eu acho que é amor, né? Assim, a gente fala, ai, porque eu amo. A gente não ama de verdade. O amor que Jesus teve por nós, né? Ele não olhou para as nossas chatices, para os nossos defeitos. Eu não posso olhar para as chatices do Felipe, pro defeito, porque a gente briga, a gente discute, mas a hora que ele espirra, eu tenho que limpar o nariz dele, então eu tenho que amar limpar o nariz dele. Independente se ele acabou de fazer uma coisa que eu não gostei, então é o amor. Você tem que não é se anular a palavra, mas é meio Amar. que assim. Amar é servir. Não, amar não é sentimento, amar Mas é servir. escolha. É servir, escolha. Amar E é é servir. escolha. Então eu escolhi amar o Felipe dessa maneira. E eu tô pra amando mim- você amar o Felipe. Porque eu quero amar mais o Zu, baseada na e sua assim, escolha. E eu ter escolhido amar ele dessa maneira. Você acha que você ama mais ele hoje muito do que mais, antes? Muito mais. É mesmo? É, muito mais. Porque agora eu só tenho vontade de pintar. Antes eu tinha vontade de matar. Agora eu só tenho vontade de pintar. Felipe, um conselho para quem está com ela para lidar com o cuidador. Olha, tem que... o mais difícil, na verdade, é você se eximir do seu orgulho, da sua dignidade, porque para mim foi o mais difícil, me sujeitar a certas coisas, né? Então, até hoje... Tem alguém limpando o bumbum. Ainda É vulnerabilidade. Mas eu tive situação que eu precisei do meu pai me dar banho, né? Andei me colocar no banheiro, escovar o dente, tratar de mim, limpar o nariz. Então, isso é uma coisa que perde o orgulho da gente porque a gente está impotente. E você acha que o bom humor tem te ajudado? Eu tô bravo com ela, mas eu tenho que falar mesmo, ela tem que chamar. Porque assim, quando eu ficava bravo com ela, Você podia sair. sumia. A gente ficava às vezes 3 dias sem falar. Eu brigava, eu sumia, né? Hoje, Hoje não, eu brigo com ela e eu vou ter que engolir. Felipe, você é feliz? Eu sou, Você é feliz? eu sou. Você acha que você é mais feliz hoje ou mais feliz antes? Eu sou mais feliz hoje. Olha só. Porque a doença te trouxe o quê? Ela te Ah. levou ao movimento. Ela levou movimento, a capacidade de trabalhar, até de falar, De né? andar de moto. De andar de moto, pescar, né? Mas ela me mostrou quem realmente se importa comigo. Quem realmente está comigo, porque deu o que vier. Porque nesses 5 anos, grandes amigos ficaram estranhos e eu descobri, né, que estranhos se tornaram grandes amigos. Olha que lindo. E você também se conheceu mais, né? Você aprendeu de você. Sim, eu descobri uma força que eu não sabia, né? Eu descobri que eu posso fazer diferença de uma outra forma. Na vida de outras pessoas. Às vezes no dia a dia a gente acaba fraquejando, ficando meio para baixo,
Porque é uma rotina no dia a dia, né? Quando a pessoa tá com uma vida normal, né? E agora sim, a minha rotina hoje é diferente. Eu era ligado no 380. Uhum. E agora eu fico praticamente sempre em casa, saio só para fisioterapia, no médico, Uhum. né? Você ama mais a Andréia hoje? Eu- Ah, que coisa linda. Você acha que antes você não amava como ela merecia? não. Não. Não, porque assim, eu sempre fui muito de... quando eu boto uma meta, uma coisa na cabeça, eu vou... Não importa o que aconteça. Se eu tornava vou- irritante. Eu vou até o fim. É. Eu tinha um plano, né, uma meta de comprar uma máquina, comprar um carro, trocar de moto. E não perguntava, não queria Ah. saber. Eu não olhava nem pro lado. Hoje você vê que tinha que ter sido diferente. Sim, tinha que ter... O que você dá de conselho aí, falando aqui, ó, pros amigos motoqueiros, os amigos que estão na mesma vibe de antes? Equilíbrio é bom? Equilíbrio. Leva as que mulheres pra lindo. passear, Uhum. né? Quando você agrada a mulher, você tem tudo. Olha que conselho! Você tem que agradar a mulher. Se a mulher tiver de bem cabeça, você pode fazer trilha, viajar. Isso que eu ia falar, porque não tem problema andar de moto, não tem problema comprar, desde que seja de comum acordo. Eu tive um vídeo, tem um vídeo aqui que eu vou botar o card aqui, que eu falo sobre 5 coisas que você precisa saber sobre construir um motorhome. Mas na verdade, são 5 coisas que você precisa saber que salvam a sua vida. E a 4ª coisa é equilíbrio, né? É você poder fazer tudo, desde que tenha um equilíbrio com a casa e com a família. Porque ninguém vive sozinho, né, Felipe? Gente, a gente precisa terminar. Tá maravilhoso. E eu queria agradecer vocês. E eu queria dizer pra vocês que eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer muita diferença na vida das pessoas, que muita gente aqui vai compartilhar esse vídeo com famílias que precisam ser animadas. Eu vou deixar o @ de vocês do Instagram e eu sei que vocês vão receber muita mensagem. Eu não vou deixar o WhatsApp, porque eu acho que o WhatsApp vocês têm usado mais pra família e tudo, mas eu vou deixar o @ da Andréia e do Felipe do Instagram aqui embaixo, né? E para vocês mandarem perguntas. Se tiver gente que tem a doença, que precisa de um apoio, de uma orientação, esposas que estejam aí no fundo do poço, casamentos que estejam complicados por conta da doença, eu sei que a Andréia se colocou diante de Deus disponível para ser bênção na vida dessas pessoas, indicar o caminho que trouxe paz para ela, que trouxe essa força. Não dá para colocar tudo no vídeo, mas ela teve momentos que ela teve com Deus falando e Deus dizendo para ela: é assim, eu te proporcionei essa situação para trabalhar na sua vida, e ela pode compartilhar isso de forma pessoal. O Felipe não tá escrevendo, mas ele pode gravar, né? E aí você acelera. Pra não demorar muito. E eu acho que vocês vão ter muitos testemunhos, né, de gente que foi muito abençoada pela vida de vocês, pela disponibilidade, vulnerabilidade de contar tantas coisas. Eu amo vocês, adorei a vinda aqui na nossa casa, nossa primeira visita com chave de ouro aqui no Motorhome. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar para quem assistir que tiver com alguma doença, talvez sem cura, que independente do que o médico fala, você tem que procurar todas as alternativas. Mesmo que alguém fale não, como meu tio me disse ontem, o não eu já tenho. Né? Então, hoje eu sou cobaia. E nesses 5 anos eu fiz muito tratamento, experiência, para, de repente, conseguir uma reversão. Existem casos de reversão que a ciência não explica. Né? Então, a gente não pode aceitar o diagnóstico. Show. E falar que aquilo é o fim. E sentar. Tem O que diagnóstico É uma viver com essa sentença, né? alegria. Mas não pode ficar Você tem só que entrar com com uma ele. apelação Exato. para resolver esse problema. Você tem que
procurar de todos os meios. Viver. Viver. E viver de forma extraordinária. Exato. É isso aí. Show de bola. Amém demais. Deus abençoe. Andréia, obrigada por ter vindo aqui em casa. Obrigada a nós. E é isso aí. Valeu. Show, gente!